Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação, pela presença de todos e mais esse evento promovido pelo FAS Advogados. Seguindo a nossa tradição, iniciamos o evento às 10 horas em ponto, em respeito a todos aqueles que puderam se juntar a nós nessa manhã. Primeiro, eu espero que todos estejam bem, que todos estejam seguros com as suas famílias nesse momento difícil que a gente está passando, e sem dúvida vai passar e a gente vai poder se encontrar pessoalmente muito em breve. Quero agradecer a presença dos nossos palestrantes, para aqueles que ainda não tiveram contato, o professor Gustavo Loyola, quem eu peço para ficar à vontade para ligar a sua câmera, a Mônica Leite, o Vicente Braga e o Ricardo Martins. Esse, seguindo a filosofia do FAS Advogados, é mais um evento para onde a gente quer direcionar um conteúdo bastante atual, bastante oportuno. E o tema que a gente vai tratar hoje super atual para o mercado de fintechs, para o mercado de bancos, para o mercado regulado pelo Banco Central como um todo, a respeito da autonomia do Banco Central, super recente, e os impactos que isso pode ter no futuro da regulação financeira. Como que o Banco Central pode, a partir de agora, regular ou mudar as suas interpretações e a sua regulamentação para esse mercado. Esse é o tema que deve ser debatido hoje. Para isso, a gente convidou esses três palestrantes de peso. Quero aproveitar para lembrar a todos que nós teremos um primeiro painel com aproximadamente 20 minutos de cada um, para que cada um dos palestrantes possam aqui expor as suas ideias a respeito do tema, e na sequência a gente deve abrir para perguntas e debate entre os próprios palestrantes. Fiquem à vontade, portanto, para mandar suas perguntas no nosso link aqui embaixo da telinha do Q&A, para que o Ricardo, aqui presente, possa direcionar para cada um dos palestrantes. Então, iniciando o nosso evento, com muita honra, eu quero apresentar formalmente cada um dos speakers, começando pelo professor Gustavo Loyola. Professor Gustavo Loyola hoje é sócio, diretor da Tendências Consultoria Integrada, que é uma empresa de consultoria econômica e política sediada em São Paulo, e ele também é membro do Conselho de Administração de várias empresas. Doutor em Economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e ex-presidente do Banco Central por duas gestões, nos períodos de novembro de 92 a março de 93, e na sequência em junho de 95 a agosto de 97. Foi também eleito economista do ano em 2014 pela Ordem dos Economistas do Brasil. Também tenho muita honra em apresentar a Mônica Leite, que é head jurídica do PayPal para a América Latina. Mônica está na empresa desde 2010, logo após a abertura do escritório brasileiro. Então, passou aí todos os desafios que uma fintech pode ter no Brasil. Ela lidera toda a equipe de advogados, toda a equipe jurídica do PayPal no Brasil e na América Latina, responsável por questões regulatórias do Banco Central, no Brasil e em toda a região, pelas questões de produtos, parcerias, M&A. E antes de fazer parte do PayPal, a Mônica trabalhou no Trent Ross Watanabe, associada ao Baker McKenzie. Mônica é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Bancário e Financeiro pelo IBMEC e com LLM em Direito Bancário e Financeiro pela King's College de Londres. E, por fim, Vicente Braga, quem eu tenho profunda admiração e honra de ter como sócio no FAS Advogados. O Vicente é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo,
mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com realização parcial do curso de graduação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Vicente tem uma experiência pretérita na área de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional do Ministério Público Federal do Paraná. Foi também pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, analista jurídico na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, onde assessorou o conselheiro Bruno Salama nas atividades referentes ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Também foi advogado do Fundo Garantidor de Crédito e advogado da BSM. Atualmente, o Vicente é sócio responsável pela área de direito bancário, meios de pagamento e fintechs do FAS Advogados, com vários livros e publicações na área. Então, com muita honra, eu convido o professor Gustavo Loyola para a sua fala inicial a respeito do tema. Professor, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de participar desse evento, compartilhar essa mesa, né, vamos dizer assim, com a Mônica e o Vicente. De fato, um grande prazer, agradeço, Paulo, pela oportunidade. Bom, o tema é bastante desafiador, importante, instigante, exatamente olhar a questão da autonomia do Banco Central, recém-instituída, né, no Brasil, e sobre a ótica, evidentemente, da regulação financeira, sobre a ótica principalmente olhando aí a questão das fintechs, de todas as inovações, transformações que ocorrem no mercado. Em primeiro lugar, mencionar aqui a Lei Complementar 179, que exatamente coroa esse processo de autonomia do Banco Central, atribuindo mandatos fixos à diretoria, né, do banco e de maneira escalonada, né, com o intuito de reduzir a possibilidade de influência política sobre a instituição. Essa lei complementar ela é absolutamente silente, omissa, vamos dizer assim, até, no que diz respeito às questões de regulação financeira. Quer dizer, não há nada nela que fale sobre isso especificamente. Apenas diz lá no parágrafo 1 do artigo 1º, se eu não estou enganado, que o Banco Central é responsável também pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, mas coloca, inclusive, essa responsabilidade do Banco Central abaixo da sua responsabilidade maior, que seria zelar pela estabilidade da moeda, que está realmente no literal aí do próprio caput do artigo 1º. Eu até critico isso, acho que essas duas coisas deveriam estar no mesmo nível de importância, até porque uma coisa não se dá sem a outra. É impossível imaginar uma política monetária eficaz sem um sistema financeiro também que esteja funcionando bem, né? E as interações entre essas duas dimensões são bastante óbvias. Portanto, eu acho que o Banco Central não deveria subordinar uma coisa à outra. Aliás, já de imediato, que eu sou favorável, extremamente favorável, que essas duas dimensões, essas duas funções estejam na mesma instituição. Eu vejo que os bancos centrais devem, de fato, ser os responsáveis maiores pela regulação financeira. É claro que a gente pode sempre imaginar que algumas questões relativas a condutas e algumas outras, vamos dizer, algumas áreas do mercado financeiro de capitais podem estar com a regulação fora do Banco Central. Mas acho que o Banco Central
deve, de fato, ser o regulador supervisor maior do sistema financeiro. Acho que a crise financeira de 2008, 2009 deixou isso muito claro, e inclusive nós tivemos em alguns países até uma mudança na estrutura da regulação financeira para dar maiores poderes aos bancos centrais. Cito especificamente o caso do Reino Unido, onde o Bank of England recuperou, pelo menos parcialmente, as suas funções de regulador financeiro. Então, vamos dizer, começamos por aí. Eu acho que, então, quando a gente fala sobre regulação financeira no Brasil, responsabilidade do Banco Central, na realidade, ela já está estabelecida em várias outras leis, né? Na realidade, a gente tem um patchwork regulatório aí em que o Banco Central opera. Então, além da própria lei complementar recente 179, o Banco Central, a gente poderia citar aqui uma série de outros normativos. Evidentemente, não é a minha seara, está mais na seara dos nossos colegas advogados aqui que compõem o nosso painel, mas, evidentemente, a gente tem que procurar enfim, uma leitura sobre isso de uma maneira mais ampla. O que me parece ter sido a tendência dos últimos anos no Brasil foi de ampliação, de fato, do escopo de atuação do Banco Central, né? No que diz respeito à regulação financeira, revertendo uma tendência que a gente vinha vendo desde da criação do Banco Central, lá em 1964. O Banco Central começou a funcionar efetivamente em 1965. O Banco Central, de fato, perdeu algumas funções iniciais. O caso mais talvez relevante foi quando houve a criação da Comissão de Valores Mobiliários, em 1976, se não estou enganado. E também, posteriormente, o Banco Central abriu mão de algumas áreas de regulação importantes, como, por exemplo, dos fundos, não é? Isso já no início dos anos 2000. Então, o Banco Central, principalmente a partir da regulação, das normas que criaram o SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, ele começou a ampliar a sua atuação, o seu escopo regulatório, vamos dizer assim, na questão de pagamentos, e tendo hoje, de fato, uma latitude muito grande. Essa latitude é tão grande que eu até menciono, por exemplo, aqui, a título de exemplo, o caso do Open Banking. O Banco Central está num projeto ambicioso de estabelecimento do Open Banking no Brasil. Como o Banco Central tem se mostrado na liderança desse processo de inovação financeira. Inclusive, o nosso projeto de Open Bank é bem mais ambicioso do que se vê no resto do mundo. Mas o Banco Central, por exemplo, chega ao limite, né, na regulação do Open Bank, estipular, por exemplo, normas ou incluir no escopo do Open Bank, por exemplo, a questão da venda de seguros, por exemplo, né? Então, vamos dizer, pode parecer até uma invasão da competência da SUSEP, né? Mas a verdade é que o Banco Central está tendendo a abarcar um escopo cada vez maior de regulação. E é nesse contexto, claro, que a gente tem que discutir aí como é que a autonomia do Banco Central pode influenciar as questões regulatórias. Se a gente pegar a teoria da regulação tradicional, a teoria sobre agências reguladoras, a ideia da autonomia das agências reguladoras como um todo vem não no sentido de blindá-las em relação à influência política espúria por parte da administração do momento, por parte dos políticos eleitos, mas também com o intuito de blindá-las em relação aos próprios entes regulados, a influências espúrias que venham do próprio mercado.
reduzindo a possibilidade da captura regulatória. Então, quer dizer, a existência de agências regulatórias autônomas, com corpo técnico de qualidade, autônomo, né? Com processos meritocráticos claros, com processo de indicação e escolha de dirigentes de maneira transparente, com a aprovação pelo parlamento, isso e de maneira transparente, em que esses indicados, né, passam por uma sabatina mesmo, né, e os atos de regulação sejam transparentes, públicos, enfim, sigam todos os processos aí que lhes dão transparência. Então, tudo isso vem na direção justamente com o objetivo de evitar, né, que essas agências sofram captura por parte dos regulados ou sejam usados para fins políticos espúrios. Tudo isso aplica ao Banco Central, né? Então, eu vejo a autonomia do Banco Central como um reforço dessa capacidade de o Banco Central ter uma regulação e um processo de supervisão que seja fair, que seja ditado por critérios técnicos e que não tenha viés, né, para favorecimento de um grupo em detrimento do outro, com o objetivo claro de beneficiar, de fato, a comunidade e facilitar o processo e levar ao próprio crescimento econômico. Então, eu acho que eu não teria uma preocupação, ao contrário, me parece que é um passo importante, né, na construção da instituição Banco Central, a Lei Complementar 179, em que pese algumas omissões, em que pese todo esse patchwork regulatório que a gente tem, às vezes complexo, às vezes, enfim, omisso em algumas coisas, né? Então, isso tudo existe. Eu vejo que o Banco Central tem avançado muito em todo esse processo regulatório nos últimos anos, né? Por exemplo, cito aqui a questão da instituição das audiências públicas, por exemplo, isso é importante, né? Claro que tudo pode ser aperfeiçoado, melhorar a transparência, não é? na relação que o Banco Central tem, seus funcionários, seus dirigentes com o mercado, né? E, evidentemente, não se trata de isolar o Banco Central atrás de um muro, né, de pedra, sem que ele esteja ouvindo o que o mercado esteja dizendo, mas trata-se de fazer aí estabelecer um campo de jogo que seja fair para todos os participantes, né? E eu acho que o Banco Central tem feito um trabalho excelente na questão da regulação financeira do Brasil, supervisão. Eu tenho algumas preocupações que diz respeito a uma... E isso não é só no Brasil, eu vejo isso no mundo inteiro, porque a regulação financeira ela tem sístoles e diástoles, né? Mas a regulação, uma certa colocação em segundo plano dos assuntos relacionados à estabilidade financeira, em favor de uma agenda mais agressiva do ponto de vista de competição. Não que essas duas coisas sejam opostas, não é que exista um trade-off nisso, mas eu acho que a questão da estabilidade financeira é importante, inclusive no mundo das fintechs, dos novos entrantes. A gente observa alguns eventos preocupantes do exterior, na Alemanha, alguns eventos mais recentes também no Reino Unido. Recentemente, um evento envolvendo um grande fundo, um grande hedge fund, não é propriamente uma fintech, mas mostrando que a questão da estabilidade financeira hoje vai muito além
do sistema bancário tradicional, né? O Banco Central tem que ter uma visão muito mais holística do processo. Então, às vezes eu tenho alguma preocupação em relação a isso, mas, no geral, eu vejo o Banco Central muito proativo no estímulo à competição. Acho que o Open Banking brasileiro é muito ousado, é um processo que tem tudo para dar certo, mas que vai ter que ser muito bem monitorado pelo Banco Central, né, pelas questões de estabilidade financeira, por algumas questões de incentivos que podem gerar aí comportamentos de tomada excessiva de risco por alguns agentes. Mas, enfim, isso são questões que o Banco Central vai lidar ao longo do tempo. Em suma, eu vejo, para encerrar a minha participação, dar espaço para os demais e para as perguntas, eu vejo que o Banco Central, ele, quer dizer, como agência reguladora, eu acho que a autonomia é importante, beneficia os entes regulados, beneficia a sociedade, tende a favorecer a inovação, desde que evidentemente, tenha todos esses mecanismos aos quais eu me referi. Lembrando, só para encerrar, lembrando algo que nos foi lembrado pelo recém-exonerado ministro da Defesa, lembrar que o Banco Central é um órgão de Estado, que é uma instituição do Estado e que tem políticas de Estado, e que não está a serviço de influências político-partidárias. E na medida em que se consolida essa autonomia, né, como a que foi trazida aí pela Lei Complementar 179, que tem lá seus defeitos, né, não acho que não é o caso aqui da gente falar sobre isso. Eu acho que isso é positivo para o mercado, positivo para a sociedade, e eu vejo com, vamos dizer assim, otimismo a chegada tão esperada dessa lei de autonomia do Banco Central. Obrigado. Obrigado, professor. Que bom ouvi-lo e ouvir que também bons ventos devem vir aí com a recém-trazida autonomia do Banco Central. É um órgão que, de fato, a gente tem acompanhado, muito colaborativo para o mercado, especialmente para as fintechs, conhecer novas tecnologias e inovações que o mercado vem trazendo. Bom ouvi-lo, muito obrigado. Bom, eu quero convidar agora a Mônica. Mônica, te ouvir um pouquinho sobre essa questão, você como parte da indústria, os desafios que você vem passando e como é que você enxerga esse futuro. Bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e dividir essa mesa com o Vicente e com o Gustavo. É uma honra. Então, muito obrigada mesmo. Bom dia a todos. Porque concordo, obviamente, com tudo que o Dr. Gustavo disse. Sem dúvida, o modelo de autonomia do Banco Central significa um grande avanço para o Brasil. Essa discussão já é antiga, então, desde a formação do Banco Central, lá em 1964, isso está na pauta, se o Banco Central deve ser autônomo ou não. Em países desenvolvidos já se mostrou que é um sucesso, tem em países em desenvolvimento também, desde o final da década de 90, início dos anos 2000, diversos países adotaram o modelo de autonomia do Banco Central, e, de fato, ele se mostrou que é efetivo, com redução significativa em inflação, e como a política monetária tem uma natureza de longo prazo, ela não pode estar acompanhada de influência política que tem ali uma mentalidade muito de curto prazo.
Mas quando a gente fala de independência ou autonomia do Banco Central, que aqui não falo como sinônimos, né, mas enfim, o modelo de autonomia é um primeiro passo para a independência do Banco Central, mas os dois modelos sempre tem que vir acompanhado de accountability. E accountability, é difícil a gente achar uma palavra que traduza para o português, né? Não é só vir acompanhado de responsabilidade, mas tem que ter controles, tem que ter uma prestação de contas para que ele seja de fato efetivo. E daí cada país adota um modelo de independência ou de autonomia com accountability. Cada país vai ter uma fórmula. Mas de fato é necessário haver um equilíbrio, é um trade-off, né? Tem muita discussão de mas se eu tenho que prestar contas, então eu deixo de ser autônomo ou independente. Isso não é verdade. Dá para caminhar assim juntos, desde que tenha um equilíbrio. Como o doutor Gustavo falou, no Brasil, a Lei Complementar 179 trouxe como principal objetivo da autonomia do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços, mas vem também no parágrafo único como um dos objetivos zelar pela estabilidade financeira, pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro nacional. E, de fato, a independência para alcançar uma estabilidade financeira deve vir acompanhada de uma independência para alcançar a rigidez do sistema bancário e do sistema de pagamentos. Isso é essencial. Sem isso, a gente não tem, sem a estabilidade do sistema financeiro, do sistema de pagamentos, é muito difícil a gente ter a estabilidade da moeda. E o que a gente vê tradicionalmente é que a regulação bancária era muito focada no mercado de créditos, então era uma regulação tipicamente prudencial, com controles de capital e de liquidez e com uma proteção oficial. Mas isso isso por quê? Né? Porque eu tenho a natureza da operação bancária, ela tem uma natureza que requer cuidados, é diferente de uma atividade industrial. Então, ela tem um potencial de instabilidade, então requer uma atenção regulatória. O cuidado regulatório é muito diferente de outras atividades, e eu tenho uma questão de interesse público também. Então, mas com a evolução desse mercado tradicional, com a entrada de novos players e a expansão, como o Dr. Gustavo mostrou, hoje o Banco Central não está só focado no sistema financeiro nacional, ele tem também o sistema de pagamentos, tem as fintechs, então o leque do Banco Central aumentou bastante e isso requer uma mudança no perfil de atuação do Banco Central. O interesse público que lá atrás era muito focado no risco sistêmico, hoje também tem outras preocupações. Eu tenho a preocupação com sigilo bancário, com prevenção à lavagem de dinheiro, segurança cibernética. Então, todos esses itens têm que estar na agenda do Banco Central no momento em que ele faz a regulação não só para o sistema de crédito, né, mas para todo o sistema financeiro de pagamentos brasileiros. Então, o que a gente tinha tradicionalmente, licença, capital e socorro, hoje tem outras preocupações também que devem estar na pauta. Então, inovação, competitividade, transparência. E, ao meu ver, a agenda BC+, na época, e hoje BC hashtag, conversa muito com essa demanda, né, com essa evolução do mercado bancário de pagamentos brasileiro. O Banco Central, quando ele faz uma regulação, ele não está só pensando na proteção do mercado, ele pensa, sim, em aumentar a inovação, aumentar a eficiência dos mercados, trazer novos players, aumentar a competitividade, sempre pensando na ponta final, que é o consumidor, né, que é o que vai ter potencialmente uma redução nas taxas, aumento do acesso ao crédito. Então, por isso que eu falei um pouco antes, né? É impossível você alcançar a estabilidade monetária se você não tem uma boa regulação do mercado financeiro e do mercado de pagamentos. E o que o Banco Central vem fazendo para dar essa transparência, né, e conversar com o mercado, que o Dr. Gustavo também mencionou, a autonomia do Banco Central significa independência, né, em relação aos entes políticos, mas também em relação ao mercado. E uma boa forma de fazer isso, e o Banco Central vem fazendo, acho que desde a época do Dr. Gustavo e do Sérgio Darcy lá de trás,
isso era bem frequente, mais recentemente isso voltou à pauta, é de fato as consultas públicas. O Banco Central vem conversando muito mais com o mercado. Antigamente isso não era muito frequente, mas nos últimos anos isso cada vez mais a gente vê que o Banco Central tem essa preocupação de, antes de lançar uma nova regra que vai ter um impacto relevante para o mercado, ele publica antes, ele escuta o mercado, tem espaço para melhoria, sem dúvida, mas isso é muito importante. E não sei se todos reparam, né, a gente que trabalha com isso no dia a dia, quase todas as novas normas que são publicadas pelo Banco Central vêm acompanhadas de uma exposição de motivo. Isso, para a gente que está ali como ente regulado, ajuda muito no nosso dia a dia, porque eu não estou vendo uma norma fria, eu vejo ali o que motivou o Banco Central a tomar aquela decisão e a criar uma nova regra. Então, por mais que algumas vezes a gente possa discordar de uma nova obrigação, ou ela não vir exatamente da forma como a gente gostaria, isso nos ajuda bastante a interpretar aquela norma. Então, eu vejo com muito bons olhos toda essa evolução. E quando a gente olha nos últimos anos para essa trajetória regulatória do Banco Central, principalmente focado aí para a fintech e essas empresas, as entrantes no mercado de pagamentos, no mercado financeiro, o Banco Central vem, de fato, tem essa preocupação com a competitividade. Eu não digo que ele reduz barreiras à entrada, mas ele incentiva, acho que as barreiras continuam existindo, porque, de fato, é um mercado regulado, que demanda bastante atenção, mas ele cria mecanismos para que as empresas possam competir, não sei se de igual para igual, acho que a gente ainda tem um longo caminho a trilhar para que a gente tenha uma competição em pé de igualdade entre entrantes e os incumbentes, mas eu vejo que o Banco Central está sempre com essa preocupação ao publicar novos normativos. Quando ele fala em usabilidade de conta de pagamento, por exemplo, há um tempo atrás a gente não tinha conta de pagamentos. Hoje, cada vez mais o Banco Central busca assemelhar as contas de pagamentos que são instituídas e gerenciadas pelas instituições de pagamento às funcionalidades de uma conta de depósito tradicional dos bancos incumbentes que já estão no mercado. Então, hoje tem a possibilidade de usar a conta de pagamento até para fins de conta salário, tem a portabilidade da conta salário, o próprio Pix, quando o Banco Central fez a sua plataforma de pagamentos instantâneos, incluiu as instituições de pagamento que gerenciam contas de pagamento também no âmbito do Pix. Isso não é algo que a gente vê em outros países, é de fato uma inovação do Brasil. Se você não o pagamento instantâneo em si, pagamento instantâneo já existe em outros países, mas ele é muito voltado às instituições financeiras tradicionais. E no Brasil, o Banco Central teve essa preocupação de permitir também que as IPs participassem do sistema de pagamento instantâneo. A mesma coisa com o Open Bank, que também o doutor Gustavo citou. É, de fato, um grande desafio ter uma plataforma de Open Banking no país, essa troca de informações, principalmente num cenário de proteção de dados e privacidade, mas é um grande avanço. Você consegue, com mais acesso à informação, os pequenos podem potencialmente competir com os grandes bancos, porque isso reduz bastante a assimetria de informação que a gente tem hoje no mercado. Isso conversa também, quando a gente fala antes, né, de por que a estabilidade econômica, a estabilidade da moeda depende também da estabilidade da regulamentação financeira, é o acesso ao crédito. O Banco Central criou regras, né, de recebíveis, que é para aumentar, justamente o foco empoderar os estabelecimentos comerciais em relação aos seus próprios recebíveis e dar a eles a possibilidade de buscar crédito a um custo mais baixo no mercado. Então, crédito a um custo mais baixo é, sem dúvida, um dos objetivos do Banco Central enquanto um ente autônomo, né? Porque é um dos princípios também que é buscar o pleno emprego, apesar de não ser exatamente, ele não precisa dar o pleno emprego, ele tem que buscar caminhos para isso. Então, o acesso ao crédito, acho que é um dos caminhos nesse sentido.
a própria criação de novas entidades, de novas instituições financeiras com menores custos de entrada, como as SCDs e as fintechs, também é uma maneira de democratizar o crédito. Mas isso, sem dúvida, eu acho que, só para finalizar, não sei, acho que meu tempo está acabando aqui, mas só para finalizar, como eu disse no começo, deve vir sempre, eu vejo como um benefício, eu acho que o Banco Central está no caminho certo. A Lei Complementar 179 veio para coroar uma autonomia que eu acho que o Banco Central já era uma autonomia de fato, mas agora de direito, isso dá muito mais segurança para o mercado, para os investidores e para as próprias entidades reguladas, sem dúvida é um grande avanço, mas isso sempre deve vir acompanhado de controles e de transparência, e conversa com o mercado, então eu acho que esse é o caminho, que sempre pode ser aperfeiçoado, mas eu acho que a gente está numa boa trilha aí, enquanto entidade regulada, eu fico bastante satisfeita com esse movimento. Obrigada, Paulo. Excelente, Mônica, obrigado você, é uma satisfação te ouvir. E agora vou convidar o Vicente, meu sócio, para que também tenha aí algumas palavras a respeito do tema. Vicente, por favor, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço a presença aí de todo mundo que tomou um tempo na sua manhã para nos prestigiar aqui, discutir um pouco desses assuntos que são, sem dúvida, super importantes aí, não só para a regulação financeira, mas para o desenvolvimento econômico do país, né? Eu acho que a fala da Mônica e do Gustavo deixou muito claro que isso anda de mão dada. Enfim, quando o Paulo me fez esse convite para falar aqui e me colocou para falar depois do Gustavo e da Mônica, né, que é uma tarefa um tanto quanto desafiadora, mas também gentil com o espectador, né, porque eles podem fazer uma pausa ali sem medo de perder algo muito relevante do evento, eu pensei um pouco como que eu poderia ajudar a tentar manter um pouco da atenção do pessoal, né. E aí, como de costume, eu fiz uma escolha super conservadora, né? Eu pensei que nada melhor do que guiar minha apresentação por alguns ensinamentos de um jogador de beisebol americano de 60 anos atrás. O Yogi Berra, ele é além de um cara um tanto quanto simples, mas bastante sábio e que tem algumas sacadas muito boas, né? A primeira dela, com a qual começa a minha apresentação, uma vez ele respondeu, né, uma pergunta que faziam para ele com alguma insistência, dizendo que eu gostaria de ter uma resposta, porque eu estou cansado dessa pergunta. E é um pouco o que a gente conversa sobre essa questão da autonomia, né? Já faz algum tempo que o pessoal tem discutido o que isso significa de fato, e é uma pergunta difícil, não é uma pergunta simples, tá? Eu gostaria de ter a resposta completa, mas eu acho que a gente consegue discutir aqui alguns pontos, até complementando um pouco o que a Mônica e o Gustavo já trouxeram. Quando a gente olha para as alterações de fato, a gente vê alguns aspectos negativos, né, na lei complementar que chamam um pouco a atenção. Então, a perda do status de ministério, né, que acaba deixando o presidente do Banco Central um pouco mais sujeito a algumas intervenções judiciais, um novo objetivo potencialmente conflitante com os demais, né, que é a questão do pleno emprego, e também um mandato curto, considerando a reeleição e o quão comum é a reeleição no Brasil, né, que pode acabar fazendo com que caia um pouco por terra, né, muitos dos desígnios de como a autonomia foi montada. Mas isso tudo, como acho que o Gustavo e a Mônica também falaram, foram muito felizes, são detalhes, porque a gente precisa ter uma perspectiva, né? A regulação financeira é uma trajetória, né? Não é um momento. Então, olhando um pouco a perspectiva, a Mônica trouxe isso muito bem, essa é uma discussão super antiga. E desde a década de 90 ela colocou bem alguns estudos do Banco Central, né, Kuckerman, Webner e Apathy, publicaram em 92 um paper que acabou fazendo muito barulho, gerando muitas mudanças, né, de regimes, mostrando basicamente que a autonomia do Banco Central era uma ideia vencedora, especialmente quando a gente fala de estabilidade da moeda. A estabilidade da moeda caminha muito de mão dadas com a estabilidade financeira, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas ajuda, e vários aspectos positivos advinham dessa configuração, que passou a ser uma configuração, né, até como o senhor Gustavo falou, da teoria, uma teoria regulatória. Então, assim, sem dúvida, a gente está falando de uma
avanço super importante, que já deveria estar aí há muito tempo. Há quem diga que, né, que estava, de certa forma, né, de forma implícita, mas o fato é que ter isso hoje colocado em pedra, sem dúvida, é um avanço, é uma vitória para o sistema financeiro. Mas, e a Mônica trouxe isso de forma muito, muito bem colocada, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que ele dá um prestígio para a instituição e prerrogativas, ele traz responsabilidades e traz um grau de escrutínio diferenciado, né, para essas atividades, porque a gente tem agora uma necessidade de que com essa autonomia venham né, algumas responsabilidades de demonstrar o que está sendo feito, de como está sendo feito e de ter uma responsabilização pelo que está acontecendo, né, no âmbito não só da política monetária, mas também aqui da regulação financeira. E especialmente regulação financeira, que a gente tem visto cada vez mais, isso no mundo inteiro, muito desde 2008, como um elemento de política monetária, né? Então, o que a gente tem aqui é uma obrigação que ela surge não só para o Banco Central, mas também para todo o público. Para os órgãos de controle do governo, é uma obrigação para a sociedade civil, é uma obrigação para as empresas, é uma obrigação para os políticos. Todo mundo agora tem que fazer um pouco mais parte desse debate. E essa desculpa, né, de que por muito tempo teve que os temas regulatórios eram muito técnicos e, portanto, eles não precisavam, não era possível ter um debate mais amplo sobre isso, eu acho que os últimos anos, e especialmente muito empurrando o advento né, da lei de pagamentos e das fintechs, a gente tem um público muito mais qualificado e um debate de alto nível do Brasil. As audiências públicas, os editais de consulta pública, né, que a Mônica e o Gustavo comentaram, são um exemplo claro da qualidade do debate. Você pega as manifestações de vários players do mercado, associações, mesmo sociedade civil, você vê colocações ali muito pertinentes e que o Banco Central escuta e tem levado em consideração, inclusive fazendo menção expressa às alterações de estratégia que fez por conta do que escutou nessas consultas, nas exposições de motivos que também a Mônica colocou, que é um outro instrumento muito bacana de legitimação dessa regulação, né? Dito isso, né, eu passo por mais um ensinamento do Yogi Berra, que ele dizia assim, olha, na teoria não há diferença entre teoria e prática, mas na prática tem. Então, o que a gente está vendo aqui? Tá? A gente está discutindo teoria da regulação, teoria da autonomia do Banco Central, mas a gente precisa ver como que isso aqui vai interagir na prática do Brasil, o que vai mudar de fato, né? E para entender regulação financeira na prática, eu acho que a gente precisa sempre ter em mente 4 coisas. Tradicionalmente eram 3, mas hoje em dia a quarta realmente ela ganhou muita preponderância, que é a economia, o direito, a política e hoje a tecnologia. Se você não entende como esses 4 elementos se relacionam, você não consegue ver o que está acontecendo na regulação financeira. Tá? Então, exemplos práticos disso, né? O Congresso ele tinha o poder, né, de fazer uma sabatina frente aos diretores do Banco Central. Isso nunca, recentemente, não impediu ninguém de entrar no cargo. O Judiciário sempre teve competência para opinar sobre vários assuntos regulatórios e muitas vezes ele se furtou de opinar sobre o assunto ou se amparou no posicionamento do Banco Central porque ele não queria mexer em alguma coisa que ia ter um aspecto econômico negativo ou ia prejudicar um aspecto de governabilidade. E aí discussões antigas, como a Constituição de 88, a limitação dos 12% de juros, por exemplo, são discussões super clássicas e que a gente vê posicionamentos até do Judiciário que juridicamente não fazem pé nem cabeça, que se você olhar só pelo aspecto jurídico, você não entende o que está acontecendo, mas quando você olha para uma lógica da política e dos impactos econômicos e dos impactos políticos daquelas decisões, você entende o que o Judiciário fez. Então, esses elementos, eles conversam muito entre si. E não é diferente, né, quando a gente está olhando para essa questão da autonomia. Porque, de novo, o presidente podia demitir sem justificativa os seus diretores? Podia. Mas ele fazia isso? Não fazia. Por quê? Uma série de razões, de ordem política, ordem econômica. Mas há quem diga que isso afetou e trouxe influências nefastas aí principalmente no governo Dilma, né, que o Banco Central acabou tomando algumas decisões que não tomaria se não tivesse essa pressão política. Isso não é uma ideia clara, né? Muitos economistas, inclusive ligados, né, ao Partido dos Trabalhadores, né, da ex-presidente Dilma, ainda defendem aquelas mesmas políticas que eles implementaram quando estavam no Banco Central. Então, você dizer
que isso aqui foi influência política. Não necessariamente, porque pode ser, tem uma teoria econômica por trás daquilo. É uma boa teoria econômica? É outra conversa, mas tem uma teoria econômica por trás. Então, assim, a gente tem aqui discussões que a gente precisa levar em consideração muitos aspectos para poder ter uma conclusão, de fato, da onde que está indo esse debate. Então, hoje, como que a gente vai responder, né, para o judicionado preocupado com o rumo das reformas do sistema financeiro, agora que o Bacen tem mais autonomia? Né? Essa eu acho que é a grande questão que a gente tem escutado. A gente viu o Banco Central fazendo várias coisas legais aqui, né? Tanto a Mônica, o Gustavo elogiando bastante. Eu também sou um grande admirador das reformas recentes. Mas como que isso vai agora que o Banco Central vai ter mais autonomia? Será que ele vai manter isso? Será que ele vai fortalecer? Será que ele vai enfraquecer? E na prática, o que a gente vê é que muito do que foi feito não é que o Banco Central foi usado como instrumento para fazer aquilo. O Banco Central encabeçou aquelas reformas. Você pega os principais projetos de lei, desde a lei que mudou o seu administrativo sancionador, ao projeto de lei de câmbio, projeto de lei de resolução bancária, o projeto de lei de autonomia, são projetos que nasceram no Banco Central, foram levados ao Congresso pelo Banco Central. Então, o Banco Central, ele já se entende, já praticava como um formulador de políticas públicas. E isso vem muito, não só, e eu acho que aqui a gente consegue ver que diferentes governos, né, com os mais diferentes espectros ideológicos, você tem uma unidade de direção. E essa unidade de direção, ela é muito fruto, e quem conhece o Banco Central na prática sabe disso, dos inputs, né, do que vem de dentro do corpo funcional do Banco Central. Um corpo funcional extremamente técnico, né, extremamente qualificado. E isso é um aspecto importante de a gente entender. Porque se a gente está falando, mas agora ele vai ser autônomo porque ele tinha um mandato de 4 anos. Gente, muito da autonomia do Banco Central hoje vem porque ele tem funcionários de carreira, funcionários, como o professor Gustavo colocou, que passam por processos meritocráticos, né, que passam por uma carreira bem estruturada, que tem uma remuneração adequada, que tem condições de trabalho adequadas para cumprir o seu mandato, e que, portanto, construíram toda uma inteligência de regulação financeira, que é da onde veio os frutos do sucesso. Os frutos do sucesso do Banco Central não foi por conta de um ou outro diretor iluminado, mas sim porque tem todo um corpo de funcionários muito competentes, né, e com ideias, inovações. Você pega os papers, por exemplo, working papers do Banco Central, feitos por grande parte dos funcionários da casa, são materiais de uma qualidade técnica muito grande, né? Então, você vê que essa é a verdadeira força motriz. Isso continua lá, né? Então, o que a gente vê com isso, né? Fica bem claro que o Banco Central já tem uma agenda. E mais que ter uma agenda, eu acho que o Banco Central tem sido muito sábio, e aqui a gente falou de Open Banking, de PIX, né? Agora da reforma dos recebíveis, com as registradoras. O Banco Central está usando esse quarto componente que eu falei que você precisa saber para entender regulação financeira, que é a tecnologia, para montar instituições que vão ser muito difíceis de serem desmanteladas, mesmo que venha algum político mal intencionado no futuro. Então, a forma como o Banco Central estruturou o Open Banking, estruturou o PIX, por exemplo, primeiro agora, ele transformou o PIX num tal sucesso de uso que qualquer político que queira entrar e queira, não, quer saber, eu quero defender um ou outro interesse, eu vou acabar com o PIX. Politicamente vai ser super custoso para ele. Tecnologicamente vai ser super custoso para ele. Então, você vê, o Banco Central, ele meio que amarrou um pouco os políticos ao mastro, né? E falou, olha, algumas coisas que você não vai fazer porque eu vou fazer um negócio tão bem feito e tão bem estruturado que isso aqui vai ser uma verdadeira instituição do nosso sistema financeiro. A mesma coisa com o Open Banking, como sendo formulado. A mesma coisa com o regime de registro das registradoras agora. A mesma coisa ele está tentando fazer agora com o Sandbox. Então, o Banco Central tem implementado, né, com sucesso, ideias vencedoras para poder justamente garantir a sequência dessa trajetória, qualquer que seja, né, os desígnios políticos maiores, ou pelo menos proteger isso, né? Mas, no fim das contas, né, acho que todo esse cenário, o que ele deixa claro é sobretudo uma coisa: o papel da manutenção das reformas estruturais de regulação financeira é do indivíduo. Tá? E quando eu falo do indivíduo, eu falo desde o jurisdicionado, tá? Que ele tem que continuar se envolvendo nos debates, buscando compreender os temas, por mais difíceis que eles sejam, que eles pareçam ser. Provocar os seus representantes eleitos a recepcionar e aprovar os bons e necessários projetos de lei, como, por exemplo, a gente tem hoje em discussão o projeto de lei de câmbio e o projeto de lei de resolução. E, ao mesmo tempo, cuidar, né, para que essa autonomia ela não implique numa deslegitimidade.
democrática. Então, também, sabe, é cobrar o Banco Central. Né? A Mônica comentou agora a exposição de motivos, a agência pública, mas, poxa, tem muita coisa do Banco Central ainda que sai sem exposição de motivos, que você não tem acesso ao voto do Banco Central que deu origem àquilo. Às vezes você tem acesso e pedir pela lei de acesso à informação, mas é muito menos fácil de mexer do que isso, né? Sabe, mas assim, o Banco Central poder trazer mais transparência para as decisões dele, né? A maior parte das decisões do Banco Central administrativas, elas são sigilosas, o público não consegue olhar isso, buscar uma inteligência da análise regulatória, entender os porquês da regulação. Eu acho que falta um pouco ainda para o Banco Central mostrar um pouco mais o porquê do que ele faz o que ele faz. A gente, como advogado de regulação financeira, isso a gente vê na pele todo dia, né? Porque o pessoal que trabalha no mercado, trabalha dia a dia com todas essas regras, às vezes não consegue compreender alguns fundamentos muito simples, porque falta essa transparência. Então, cabe a esse indivíduo jurisdicionado buscar, né, cobrar o Banco Central com essa autonomia dele, que essa autonomia quer dizer também responsabilidade, né? E responsabilidade de mostrar o que ele está fazendo, ter mais transparência. E, ao mesmo tempo, né, esse indivíduo continua sendo esse funcionário do Bacen, né, que há tantos anos é o maior responsável pela manutenção dos bons caminhos da organização. Esse indivíduo tem que continuar sendo protagonista, né, e continuar mantendo esse trabalho de alto nível que eles têm feito, para que a gente possa, de fato, dar continuidade para esse trabalho, para qualquer que seja o diretor que um político mal intencionado eventualmente coloque lá dentro, que ele consiga manter essa instituição que é muito mais forte do que um ou outro representante, né, num cargo por um período de tempo, num bom e acertado caminho e com essas estratégias de política regulatórias que têm se mostrado muito propícias e vencedoras, né? Talvez um dos poucos destaques, infelizmente, que a gente consegue ter da política brasileira nos últimos anos. E um destaque que a gente vê aqui é quase unânime, né? É unânime na academia, a gente vê os players de mercado falando isso, a gente vê, né, o professor Gustavo, aí, um ex-presidente da casa também falando isso. Claro que sempre tem pontos para melhorar, né? A gente estava colocando aqui, acho que essa parte do debate é importante, mas esse sucesso tem que ser reconhecido e ele tem um porquê, né? Agora, o que vai acontecer com tudo isso, né, no fim das contas, são elucubrações, né? Então, eu até peço que todas essas questões que a gente colocou aqui hoje, elas sejam ouvidas, né, e percebidas com um grano de sal, né? Porque tem que levar com cautela. A gente não sabe o que acontece, né, lá para frente, e para isso, né, eu uso pela terceira vez como muleta aí mais um ensinamento do Yogi Berra, que ele dizia que é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Eram essas as minhas principais considerações e eu gostaria agora de dar mais espaço para o debate, porque eu já vi que tem algumas perguntas aí, acho que o debate vai ser super proveitoso, especialmente para a gente escutar um pouquinho mais do Gustavo e da Mônica. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vicente. Aqui, umas palavrinhas também, né? Eu acho que no momento de tanta instabilidade no país, em todos os setores que a gente olha, né? Então, você olha para a economia, a gente está passando um momento complicado, você olha para a saúde, nem se fala, você olha para a política, também a gente não precisa se alongar muito, a gente ter essa notícia de ter um órgão tão competente como o Banco Central, tão fundamental para a movimentação da máquina pública, autônomo, independente, e como você falou, Vicente, tão competente, é um conforto, né? Ter um órgão como o Banco Central, independentemente de qualquer governador, é um conforto que nos traz. E aqui eu digo como população, né? Como indivíduo, como cidadão brasileiro, né? Obrigado, Vicente. Obrigado, Mônica. Obrigado, Gustavo. Agora eu vou convidar o Ricardo, que aqui está conosco também, para mediar o debate aqui por diante. Eu estou vendo aqui uma série de perguntas. Então, Ricardo, a gente tem aproximadamente 35, 40 minutos de debate. Fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado pela exposição de vocês. Realmente, a gente recebeu bastante pergunta, a gente teve alguns meios de envio, algumas via Q&A, algumas via chat, algumas via e-mail. Enfim, eu vou tentar condensar algumas, as que a gente não conseguir responder, a gente vai dar algum jeito de responder de alguma outra forma para quem enviou.
tá? Mas vamos lá, para o professor Gustavo, a primeira pergunta que eu faço é que muitas pessoas argumentam que a polarização das disputas políticas nos últimos anos aumentou o grau de articulação entre os três poderes, em especial o Poder Judiciário com o STF, e apesar de serem formalmente autônomos entre si. Existe a possibilidade disso impactar o Banco Central, apesar do novo status de autônomo? Bom, se eu entendi a pergunta, vou responder a essa pergunta de um aspecto basicamente institucional. Quer dizer, eu só acho que o Banco Central é efetivamente autônomo e do ponto de vista de uma autonomia que sirva à sociedade, se isso estiver inserido dentro de instituições democráticas, né? Então, não se pode imaginar um Banco Central autônomo, por exemplo, num regime autoritário. Recentemente, muitos de vocês devem ter lido a intervenção que na Turquia, do Erdogan sobre o Banco Central da Turquia, tá? Exatamente interferindo diretamente na política monetária e provavelmente na política regulatória também. Então, na Turquia não tem como se falar em um Banco Central autônomo mais, porque é um país cuja democracia foi se desmininguindo ao longo do tempo com o surgimento do regime de Erdogan, tá? Um regime francamente autoritário. Então, eu vejo algo parecido com o Brasil. Nós estamos. Primeiro, que o Banco Central não é, obviamente, um quarto poder, e sujeitos a ele aos três poderes maiores da República, que a Constituição estabelece claramente como eles devem funcionar, né? De maneira independente, embora, evidentemente, não seja cada um puxando para a sua sardinha, mas, evidentemente, tendo algum grau também de diálogo e de coordenação. Mas são independentes. Então, é preciso que funcione, é preciso que o regime democrático esteja funcionando. Por exemplo, no campo específico da política monetária, só para restringir um pouco, não há como se falar em capacidade de um Banco Central manter a estabilidade da moeda se o regime fiscal não é adequado, né? Ontem mesmo o presidente do Banco Central, Roberto Campos, se aludia a isso, né? Dizendo que nessa questão o Banco Central é mais passageiro do que piloto. Então ele sofre a influência da política fiscal e não determina. Então, assim, eu vejo, se eu entendi a pergunta, com qualquer desvio autoritário, qualquer desvio do regime democrático, aliás, faço um parênteses aqui, vamos lembrar a história do próprio Banco Central, estava me esquecendo disso, importante. O Banco Central, a lei de criação do Banco Central é de 31 de dezembro de 64, é um projeto de lei que antecedeu o regime militar. Muita gente se esquece disso. Aliás, lembro aqui que o relator do projeto de criação do Banco Central foi o deputado Ulisses Guimarães. A lei de criação do Banco Central, sancionada já por Castelo Branco, dava à instituição uma ampla autonomia e independência. Os diretores do Banco Central tinham mandato. E, no entanto, esses mandatos viraram pó pelo Costa e Silva, né? Mas como você podia imaginar um Banco Central independente, com diretores com mandato, quando o alto comando se reunia no Palácio do Planalto e caçava mandatos de políticos eleitos, caçava juízes do Supremo, enfim? Como é que, num contexto desse, você vai ter a veleidade de imaginar que tem um Banco Central autônomo? Então, o Banco Central, a gente tem que entender que nós estamos falando de um Banco Central dentro do contexto de um regime democrático,
como foi mencionado aqui pela Mônica, com accountability, né? Não se sobrepor a nenhum dos poderes da República, ao contrário, e uma instituição que seja capaz de agir tecnicamente e tanto no campo regulatório quanto no campo da política monetária, atendendo os interesses da população. Mas, para isso, é preciso que ele esteja inserido neste contexto mais amplo aí de um regime democrático funcionando bem, né? Obrigado. E aproveitando, doutor Gustavo, o senhor acha que a autonomia do Banco Central influencia positivamente em assuntos relacionados à criptomoeda, ou o efeito acaba sendo neutro? Eu acho que o efeito é neutro, né? Mas, assim, a questão das criptomoedas, eu diria que é um desafio novo para os bancos centrais. E nós temos um debate importante no Brasil, a gente não falou sobre isso aqui ainda, que é a questão do estudo que o Banco Central está fazendo sobre a eventual emissão de uma moeda digital pelo Banco Central, né? Quer dizer, isso tem sido estudado por vários bancos centrais. Então, tem todo um debate se o Banco Central, como e se o Banco Central deve emitir uma moeda digital. Porque, neste caso, o Banco Central pode tomar a decisão, por exemplo, porque hoje, quer dizer, só fazendo um parênteses, hoje quem tem acesso à moeda do Banco Central são os bancos, através das reservas bancárias. A reserva bancária não é uma moeda digital no sentido de ter um blockchain por trás dela, como ser um sistema descentralizado, né, como o Bitcoin e tal, mas é digital, só existe no Ethereum do mundo digital, as reservas bancárias. Os bancos têm acesso a essa reserva. Quer dizer, quando se fala em CBDC, em moeda digital do Banco Central, se fala não apenas de um sistema talvez descentralizado, como um Bitcoin, mas principalmente numa moeda a qual tem acesso toda a população. Ou seja, você, teoricamente, a mesma coisa, substituir o papel numa moeda, né? E aí o grande debate é se o Banco Central deveria entrar nisso, dessa maneira, de que maneira qual o efeito disso sobre a estabilidade do sistema financeiro, o que aconteceria com os depósitos dos bancos. O Banco Central, qual o poder que o Banco Central teria de centralizar a liquidez e de distribuir essa liquidez para os agentes econômicos? Como é que o Banco Central teria legitimidade para escolher, né, para onde direcionar a liquidez? Tem uma série de debates aí interessantes sobre essa questão de o Banco Central ser mais ou menos presente na questão da moeda digital. Eu, pessoalmente, acho que o Banco Central pode até ter uma moeda digital, mas ele não deveria centralizar os recursos, porque isso poderia, eventualmente, dar ao Banco Central, em algum momento, algum poder, talvez fosse excessivo, sem contar um risco de instabilização financeira, né, que seria muito negativo para a economia. Muito obrigado. Recebi agora uma pergunta para a Mônica. Mônica, que tipo de controle você acha que pode ser instituído para operacionalizar a efetiva autonomia do Banco Central frente aos regulados? Acho que tem alguns mecanismos que podem ser adotados, né, para ter uma accountability, ter transparência. Um deles é a prestação de contas, e daí com alguma frequência para o Congresso, que isso pode acontecer a cada 3 meses, a cada 6 meses. Cada país adota aí a sua melhor forma, né, de ter essa prestação de contas. E uma medida recente que eu achei bem interessante até pelo timing, que foi adotada essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, foi controle de agenda dos diretores do Banco Central. Então, o que o Banco Central determinou para os seus próprios diretores é que eles não podem ter mais de uma reunião, mais de um diretor do Banco Central não pode ter uma mesma reunião para estar
para tratar de temas de conjuntura econômica com o mesmo ente regulado. Então, se eu como PayPal, quiser ter reunião para tratar de conjuntura econômica com o diretor X e daqui a 15 dias eu marco com outro diretor Y, isso não é possível. Então, e essa transparência de agenda que divulga para o mercado, isso é bastante interessante e é uma forma de um controle efetivo. Teve um estudo nos Estados Unidos super interessante que demonstrou assim, com corridas de táxi, quem estava se encontrando com o Fed e em que momento. Então, o volume de reuniões, né, de movimentos de táxi dos bancos até o Fed nas vésperas de anunciar alíquotas de juros, aumentava de uma forma bastante importante, bastante evidente. Então, isso é uma forma de os agentes do mercado terem informações sobre conjuntura econômica que não necessariamente é uma forma fair. Então, quando você tem essa restrição e transparência de agenda, acho que é uma boa forma de ter algum tipo de controle, além da prestação de contas para os políticos, para ter também um controle de uma forma bastante efetiva e conseguir que o Banco Central consiga demonstrar que está atingindo aquelas metas que foram determinadas por ele. Claro, ele tem autonomia para estabelecer como ele vai atingir aquelas metas, mas as metas têm que ser atingidas e ele tem que demonstrar isso para o governo. Maravilha. E eu recebi uma outra pergunta para você também, Mônica, que quais impactos da autonomia e do Open Banking você acha que se aplicarão para as fintechs, efetivamente, operacionalmente dizendo? Eu não vejo um impacto direto da autonomia do Banco Central para o Open Banking. Acho que é como o Gustavo e o Vicente já falaram, né? A agenda do Banco Central institucional é bastante forte, e já vem sendo conversado com o mercado, então já são alguns projetos que ele tem já faz muitos anos. Então, o fato dele ser autônomo agora não vai mudar drasticamente a forma como ele encara projetos como o Open Banking. Então, eu acho que é só uma maneira de continuar esses projetos, né, que visam maior competitividade, mais inovação, sem sofrer pressão política e sem sofrer pressão do governo. Então, o próprio Open Banking, sem dúvida, vai aumentar, vai fazer com que o Banco Central consiga atingir os seus objetivos também macroeconômicos, mas através de uma medida regulatória. Então, acho que são caminhos que ele tem a trilhar, mas eu não vejo a autonomia mudando drasticamente esse caminho. Acho que é uma continuidade, aquilo que eu tinha dito na minha fala, que a autonomia de fato já existia, agora ela está sendo assegurada de direito. Perfeito, muito obrigado. Vicente, eu recebi uma pergunta aqui sobre o Banco Central. Ele vem se mostrando cada vez mais aberto na coordenação com outras agências reguladoras, por exemplo, o acordo de cooperação com o CAD, a coordenação do sandbox regulatório com a SUSEP, CVM. E a pergunta é se o Banco Central autônomo, se ele pode ganhar mais força nessa coordenação, especialmente na interação com as agências que ainda não receberam essa autonomia. Ricardo, obrigado pela pergunta, uma pergunta boa, que eu acho que traz alguns aspectos importantes, né? Até discutindo um pouco, pegando o gancho na pergunta da Mônica, que ela respondeu agora, a autonomia ela tem como principal prerrogativa insular o regulador de algumas pressões políticas cotidianas, né? Deixar ele mais bem amparado para resistir a essas pressões. Então, no caso dela, a gente está falando de Open Banking, né? Acho que a agenda do Banco Central está super bem colocada, mas a gente tem que ver que, embora a agenda do Banco Central, né, tenha um encaminhamento preciso, muitas das definições de como vai se operacionalizar, os detalhes importam muito, né? E às vezes você tem uma pressão de um ou outro player para que um detalhe seja implementado de uma ou outra forma, para que prejudique ou prejudique um determinado player ou favoreça outro. Então, isso é super importante ter essa cautela e esse acompanhamento. Eu acho que, de fato, a autonomia acaba trazendo, pelo menos em tese, de novo, o problema da teoria e da prática, né? Mas na teoria isso dá um pouco mais de insulação para ele. E eu falo do Open Banking específico para responder
essa pergunta que você trouxe, Rica. Por quê? Porque o Open Banking, o Banco Central, quando ele instituiu o programa, ele colocou nas últimas fases um compartilhamento de dados relacionados a seguros e produtos de investimento, que são áreas de competência, a rigor, da SUSEP e da CVM. Né? E na hora todo mundo se perguntou, pô, mas e aí, você combinou com os russos? Você conversou com os outros atores? Né? E a gente sabe que o Banco Central, a CVM, a SUSEP, eles têm conversado bastante, né? Eles trabalharam em conjunto para soltar quase que concomitantemente os seus programas respectivos de sandbox regulatório, mas que existem alguns calos ali no meio do caminho, né? Tanto que quando o Banco Central apareceu com a iniciativa do Open Banking, a CVM, uma semana depois, publicou um estudo sobre o que seria um Open Broker, né? E não tem sido claro para o mercado, não tem tido uma comunicação clara de quão avançadas estão as discussões entre CVM e Banco Central sobre Open Banking para produtos de investimento. O que eu acho que é bacana da autonomia é que ela acaba deixando o Banco Central um pouco mais livre para poder atuar e fazer articulação, né, de política regulatória com essas outras entidades. De novo, não é uma carta branca, porque tudo que ele faz, ele tem que, no fim do dia, prestar contas disso, né? Ele tem que mostrar por que ele está fazendo e como isso está relacionado com o mandato que ele tem hoje, mas, sem dúvida, né, essa desvinculação tão grande, né, que a gente vê, que é o prerrogativo especial da autonomia, e essa diferença, né, que até o Gustavo comentou, entre ser um órgão de Estado e um órgão de governo, eu acho que isso acaba tendo impacto, eu não diria talvez tão relevante, porque o Banco Central já vinha fazendo pouca articulação, mas eu diria que, pelo menos em tese, a gente tem um ponto positivo aí para que ele tenha liberdade em fazer essa articulação dos outros agentes. Obrigado. Eu recebi duas perguntas que são muito semelhantes para o Dr. Gustavo. Eu vou juntá-las. O que a gente tem visto é que os recursos eles não chegam nas mãos dos pequenos e médios empresários. Aí, por pequenos e médios empresários, leia-se middle market, e as empresas que estão às vias da recuperação judicial. A pergunta efetiva é quais seriam as soluções e se as fintechs seriam um novo caminho para irrigar esse nicho de mercado, considerando as atuais taxas proibitivas. Aí até mencionam 4,4% para um desconto de recebíveis em cartão. Há alguma luz? Bom, sem dúvida, a competição ela tende a favorecer os participantes do mercado, quer dizer, no caso aí, os tomadores de crédito, né? Mas eu acho que a gente precisa ainda ver como é que o surgimento das fintechs vai impactar o mercado de crédito. A gente sabe que o surgimento, que as fintechs, que houve de fato uma revolução no sistema de pagamentos, que na realidade ela surgiu por uma questão tecnológica também, mas por mudanças regulatórias, né? Só para lembrar aqui o impacto, por exemplo, a primeira medida que o Banco Central adotou no mercado de cartões e de adquirência, que foi acabar com a exclusividade da adquirência, mas aí que começou toda a mudança no sistema de pagamentos brasileiro, né? Mas assim, na questão do crédito, essa é uma questão que ainda tem, vamos dizer assim, está para ser mostrada. Claro que o Open Banking pode ter um papel importante nisso, na medida que reduz a assimetria de informações, mas, por outro lado, o Open Banking pode também enfraquecer, né, os incentivos para que as instituições, principalmente os incumbentes, invistam em processos de gestão de risco. Então, por exemplo, a contrapartida do Open Banking vai ser claramente o Banco Central ter uma supervisão muito mais forte sobre todos os agentes, inclusive tanto os incumbentes quanto os novos, em relação à gestão de risco de crédito, né? Sob pena disso levar a algum tipo de risco sistêmico maior. Mas, assim, voltando especificamente à pergunta, a questão do custo de crédito no Brasil
não é só uma questão relativa à competição, à concorrência, embora a concorrência seja importante. Existem outros aspectos legais, regulatórios, jurídicos. Por exemplo, a execução de garantias no Brasil, ela é mais complexa, mais difícil que em outros países. É claro que os recebíveis são uma garantia muito boa, mas existem vários outros tipos de garantias que sofrem com dificuldades no momento da execução, né? Mesmo as garantias mais assim, vamos dizer assim, sedimentadas, como, por exemplo, a alienação fiduciária e tal, de vez em quando você tem problemas. Eu não sou advogado, mas recebíveis já deu discussão judicial em processo de recuperação judicial. Então, assim, tem uma série de outras questões tributárias também, né? Enfim, não é uma coisa trivial reduzir o custo do crédito, mas eu acho que, vamos dizer assim, as fintechs, e não é só as fintechs no sentido assim específico, a tecnologia, o uso de outros instrumentos de análise, por exemplo, inteligência artificial. A inteligência artificial pode levar as instituições financeiras, inclusive os bancos, a discriminarem melhor entre bons e maus potenciais, né, em termos potenciais pagadores. E essa discriminação, no sentido positivo aqui, pode favorecer que você dê mais crédito para aquelas empresas ou aquelas pessoas, né, que têm, de fato, maior capacidade de pagamento, e aí você reduza o custo do crédito como um todo. Porque hoje você acaba, quando você não consegue separar bem o joio do trigo, você acaba onerando aqueles bons pagadores, que acabam tendo que pagar pelas potenciais perdas que virão dos maus pagadores. Tá? Então, assim, tem uma série de novidades aí, de inovações tecnológicas, não necessariamente associadas ao surgimento das fintechs, e que podem também ajudar nessa direção. Obrigado. Queria aproveitar e fazer uma última pergunta para a gente começar o início do encerramento do nosso evento, e deixar uma pergunta para os três palestrantes, começando pelo Dr. Gustavo, e aí depois, se possível, Mônica e depois Vicente. O que a autonomia traz de fato e qual melhora pode ser esperada com essa autonomia? Bom, vou responder de maneira curta. No curto prazo, essa lei ela não tem muito impacto, no sentido que o Banco Central já vinha atuando de maneira autônoma. Mas, olhando a médio e longo prazo, a lei de autonomia reforça o poder regulatório do Banco Central e também na política monetária, e pode levar a melhora da qualidade, né, dessas políticas públicas, da política regulatória e da política monetária, né? Evidentemente que não é uma panaceia, como eu disse, não é uma panaceia, não resolve todos os problemas. Nós temos exemplos no mundo de bancos centrais que se tornaram autônomos e perderam a autonomia. Eu citei aqui o caso da Turquia recente, mas tem casos mais, por exemplo, da Argentina. O Banco Central da Argentina se tornou independente muito antes do nosso e depois perdeu essa independência. E o mundo está cheio dessas experiências de retrocessos institucionais. Tá? Então, não é uma panaceia, pode sofrer retrocessos, mas, se preservada, é um elemento importante para a melhora das políticas públicas no Brasil, notadamente, aí, no caso, as políticas que estão sob a égide do Banco Central, que são, respectivamente, a política monetária e a política de regulação financeira. Obrigado, Mônica. Obrigada, Rica. Eu concordo com o Dr. Gustavo, de como a gente
vem falando aqui ao longo do evento, no curto prazo, acho que não vai ter uma mudança radical, nem na vida das pessoas, nem na vida dos entes regulados, mas no longo prazo eu vejo como algo positivo, que é a manutenção da competitividade, essa independência em relação ao mercado, e principalmente para os entrantes, eu vejo como um benefício de ter mais possibilidade de redução de barreiras e mais possibilidade de competir com os grandes. Na fala do presidente Roberto Campos Neto, na semana passada, na abertura de um evento, ele fala que um dos princípios que regem a regulamentação, tanto do sistema financeiro como do sistema de pagamentos, é a interoperabilidade entre os entes. Então, quando a gente vê essa autonomia no longo prazo e eu ter, de fato, uma interoperabilidade entre os agentes, um fluxo de informação, um fluxo de pagamentos, isso, sem dúvida, é bastante positivo. E quando a gente fala de inovação também, né, a inovação não é só para os entes regulados que trazem aí elementos para melhorar acesso ao crédito, acesso aos meios de pagamento, a inclusão bancária, mas a inovação também do ponto de vista regulatório. Então, a gente vê isso que o Banco Central vem fazendo, vem tornando a regulamentação mais inteligente, mais principiológica, quando eu falo em identificação de clientes, em prevenção à lavagem de dinheiro, hoje se adota uma postura muito mais baseada em risco, dando mais autonomia até aos próprios entes regulados para criar suas políticas com base nos riscos que elas oferecem. Então, no longo prazo, ter esse tipo de medida assegurada é bastante positivo, tanto para os entes regulados como para a população como um todo. Obrigado, Vicente. Rica, bem, eu acho que a mensagem que fica, né, e acho que a provocação do professor Gustavo sobre o caso da Turquia e da Argentina me traz à mente também uma frase agora do Churchill, né, quer dizer que o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal. Então, não é porque a gente passou uma autonomia que a batalha acabou, né, e que as coisas não podem degringolar. E também não é porque, eventualmente, um ou outro projeto não caminhe do jeito que a gente espera, né, como observadores do mercado, como pessoas que esperam que o mercado se desenvolva, que isso não tenha um ajuste, aí, uma possibilidade de conserto aí para frente. Então, o que eu tenho em vista nisso, e eu reforço, como eu terminei a minha fala, que eu acho que o grande protagonismo aqui é do indivíduo. De novo, o jurisdicionado, ele tem que provocar, ele tem que cobrar, né, ele tem que continuar sendo né, uma entidade que queira se relacionar com o Banco Central, e o indivíduo de dentro do Banco Central também tem que dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito. Nada disso vai deixar completamente insulada a instituição e os projetos, se também o jurisdicionado usar o seu poder, o seu voto para eleger governantes que não têm responsabilidade ou queiram se aproveitar e colocar pessoas sem qualificação técnica, colocar pessoas mal intencionadas no Banco Central, tudo isso vai trazer problemas seríssimos. Se também os jurisdicionados permitirem um governo muito autoritário, isso também vai ter impactos na atividade do Banco Central, então aqui nenhuma vitória é certa, mas eu acho que a gente tem aqui um belo espaço, especialmente do ponto de vista regulatório, tá? E eu falo do ponto de vista regulatório porque eu acho que o regulatório, diferente de, por exemplo, definição de meta de inflação, que são, às vezes, decisões que estão mais centralizadas no Copom, né, que acaba sendo um comitê mais restrito e que vai estar portanto, mais sujeito à indicação política, o corpo funcional do Banco Central ainda tem um protagonismo muito grande na regulação, então acho que eu não espero tanta oscilação assim do ponto de vista regulatório. E aproveitando o gancho aqui, até para atender parcialmente uma pergunta que eu vi aqui que o Ricardo Pinto colocou para a gente sobre o que o pleno emprego quer dizer em relação a isso, né? Então, como que essa autonomia e agora com essa função do pleno emprego colocado, né, para o Banco Central, isso vai impactar na atuação dele. E eu acho que o que a gente tem visto não muito diferente do que o Banco Central já vinha fazendo, que é uma atividade, usar a política regulatória para tentar desenvolver a atividade econômica. Então, a gente viu muito disso agora na pandemia, né? Uma série de medidas que o Banco Central tomou para poder proteger a economia, poder garantir uma manutenção um pouco mais de crédito. A gente sabe que não foi suficiente, o Banco Central sabe que não foi suficiente,
tanto aí que a gente teve uma pergunta sobre isso, né, sobre a questão das taxas abusivas que às vezes são praticadas e do crédito que não consegue chegar nas pequenas empresas, mas há uma série de políticas de regulação e de alternativas regulatórias sendo propostas pelo Banco Central de trazer novos players para esse mercado de pequenas e médias empresas, para justamente destravar um pouco desse processo. Se vai ser suficiente, acho que só o tempo vai dizer. Se vai ser necessário uma medida um pouco mais ousada, como o professor Gustavo colocou, das CBDCs, né, as moedas centrais, as moedas digitais do Banco Central, para que esse crédito possa chegar direto à população, talvez seja o caso. Eu concordo com ele quando ele coloca que esse é um poder muito grande e que, para ser dado para o Banco Central, para a gente ter consolidado isso, a gente precisa ter, talvez, mecanismos de controles, né, e salvaguardas melhor desenhados, né, mas também fica acho, como uma espécie de, não vou dizer uma ameaça, mas um incentivo para a indústria fazer, né, também se esforçar bastante para que esse crédito chegue a esses menores players, porque o Banco Central já deixou muito claro algumas coisas do ponto de vista regulatório, que é basicamente o seguinte: ele dá a oportunidade dos jurisdicionados, né, as entidades reguladas, fazerem o seu trabalho, atenderem os seus desígnios, mas se não fizerem também, ele não tem muito medo de impor algumas coisas goela abaixo. Então, a gente vê aí participação mandatória no PIX, participação mandatória no Open Banking, participação mandatória nos regimes de registro de recebíveis, e o ponto que a Mônica colocou agora, que também acho que é uma discussão fundamental e que eu aposto que a gente está para ver, talvez uma mão um pouquinho mais pesada do Banco Central, que é na interoperabilidade, que o Banco Central colocou como princípio de fato, mas que a gente ainda tem visto uma dificuldade de se impor na prática. E a leitura que a gente faz disso tudo ainda mais agora que o Banco Central tem mais autonomia para poder perseguir isso de uma forma, sem tantas construções políticas, que se o mercado mesmo não se organizar para resolver esses problemas, o Banco Central deve de fato ir atrás disso e tentar impor, né, essas mudanças que ele já entende, está muito claro na agenda dele, que são importantes para ele. Mas, evidentemente, como eu falei, né, Churchill, sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal, a gente precisa se manter vigilante. E nisso é super importante, né, que o jurisdicionado continue, né, cobrando o Banco Central e muito atento a essas mudanças, e também atento a quem coloca no governo, porque dependendo de quem colocar lá, não tem milagre que resolva. Obrigado, Vicente. Paulo? Obrigado, Ricardo. Bom, seguindo a nossa tradição, quase pontualmente, 11h30, a gente encerra. Em respeito a todos os nossos amigos que puderam participar conosco essa manhã e também, obviamente, aos palestrantes. Quero, mais uma vez, agradecer a honra de poder recepcionar nessa manhã o professor, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, Mônica Leite, head jurídico do PayPal para a América Latina, Vicente Braga, meu sócio, Ricardo, também sócio do Faz Advogados. Obrigado pelos ensinamentos, pelo debate riquíssimo. Já recebi aqui inúmeros feedbacks positivos sobre o nosso bate-papo. Espero vê-los com saúde em breve. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada.